a todos e bem-vindos ao Time Travel, o podcast sobre viagens, profissionais de viagem, saúde em viagem e tudo o que envolve este mundo maravilhoso que é viajar. O meu nome é Andreia Castro, sou médica, já viajei por cerca de 90 países e moldei a minha vida pessoal e profissional em torno deste mundo maravilhoso que são as viagens. Este podcast tem o patrocínio da Consulta do Viajante Online, que podem encontrar em consultadoviajanteonline.pt para viagens seguras e tranquilas à distância de um clique. Hoje temos connosco a Ana Corte Real. A Ana é também médica de profissão, é médica da especialidade de Medicina Interna e tem uma grande paixão pelas áreas da saúde cardiovascular, pelas doenças autoimunes e também pelo controle da diabetes. Dentro da área das viagens, a Ana fez uma viagem muito grande, na altura com a família, portanto com o filho ainda pequeno, na casa de 1 ano, onde passou para além da Europa, pelo Sudoeste Asiático, pela Austrália e pela Nova Zelândia. Ana, obrigada, Olá, um dos membros da nossa equipa, obrigada por estares aqui connosco. Antes de tudo isto, tu viveste durante 8 anos em Cabo Verde. Isso mesmo. Foi quando eu ainda era pequenina, foi ali entre os 4 e os 12 anos, portanto tive uma perspectiva ainda um bocadinho, ou seja, passei grande parte da minha infância em Cabo Verde. Depois vim para cá, formei-me como médica e já no meu 6º ano de faculdade decidi que o meu estágio de pediatria haveria de ser lá, portanto voltei novamente, mas já com um olhar mais clínico, não é? Portanto passei lá mais 1 mês e meio, mas agora 12 anos depois já numa perspectiva um bocadinho diferente. Em que ilha é que viveste? Na Ilha de Santiago, na cidade da Praia. Os teus pais estavam lá a trabalhar? Estavam lá a trabalhar, nesse contexto passei lá a minha infância e depois voltei lá. Como é fazer a primária e não, o início do secundário também, não é? Porque até aos 12 anos? Não, foi ali até ao 7º ano. O preparatório. Como é que foi fazer esta fase da tua escolaridade num país... Bem, não tens termo de comparação porque não o fizeste cá, portanto... Mas foi conta-nos um bocadinho. Foi uma experiência muito enriquecedora e acho que me deu ali várias perspectivas de vida que de outra forma não as teria tido. Dar importância a coisas muito simples, com muito pouco nós conseguimos fazer muito, porque lá naquela altura, e estamos a falar nisto há 20 anos atrás, não é? Não havia muitos recursos que nós já tínhamos cá. Por exemplo, nós havia às vezes, estávamos 2, 3 dias sem luz e isto acontecia, portanto faltava luz, às vezes faltava coisas essenciais. Eu ir ao supermercado e tínhamos uma marca de óleo. Uma marca de óleo chegava perfeitamente. Para que várias, não é? Óleo é óleo. Mas eu chegava cá e via tantas, mas para que isto? Não é? Ou seja, deu-me aqui alguma perspectiva de vida de... Às vezes não precisamos de muito para conseguirmos fazer as coisas e saber valorizar as coisas. E isto numa criança com esta idade acho que marca muito. Achas que te tornou mais humilde e mais simples perante a Sim. forma como vês a vida, Sim, o facto de teres vivido num país tão diferente do nosso? Sim, e depois, ou seja, eu fui, a minha escola primária, uma boa parte dela foi na escola pública, portanto, eu tinha na minha turma pessoas com muitas dificuldades económicas, não é? Portanto, não era uma escola só para portugueses? Não. Fiz os últimos anos em que já fiz num colégio, mas os meus primeiros anos foi numa escola pública. E perceber que havia pessoas que viviam com tão pouco, ou seja, isto moldou muito daquilo que eu sou hoje, não é? E acho que isto foi uma experiência marcante. Sim, notavas que tinhas colegas teus que passavam dificuldades, que passavam fome? Sim, nós tínhamos. Isto acontecia? Havia lá 2 ou 3 casos, por exemplo, em que aquele lanche da manhã, que era aquele que chamavam da moca, aquilo era tipo uma farinha assim torrada, era a única refeição do dia daquelas crianças, não é? Portanto, e viver isto de perto... Transforma-te, não é? Nomeadamente quando depois, lá está, hoje em dia és mãe, portanto tens um filho pequeno e, como qualquer mãe, presumo que, lá está, é a tua maior prioridade e tu queres dar-lhe o melhor possível. E tu agora se calhar pensas um bocadinho, tudo bem que tu quando estavas em Cabo Verde já eras um pouco mais crescida, mas se calhar imagina, estares a dar este tipo de experiências ao teu filho, por um lado tem uma parte positiva que é saber viver com menos, claro. Mas por outro pensas, bem, realmente nós aqui Sim, somos abençoados, não é? Somos uns sortudos, estamos num cantinho do céu, mas também acho que é muito importante eu passar isto ao meu filho em como não é só isto que existe, existem mais coisas para além disto e é importante que ele tenha a percepção para que saiba também valorizar aquilo que tem cá. Um dos intuitos desta grande viagem também foi um bocadinho mostrar-lhe, ok, que ainda só tem 1 ano e meio, mas mostrar-lhe que existe uma grande diferença lá fora e que é importante nós termos essa percepção e sabermos lidar com ela, não é? Eu acho que isto é muito enriquecedor. Para famílias que às vezes têm algumas dúvidas sobre a questão de viajar com crianças, nomeadamente com uma criança tão nova, não é? Que tem as suas vantagens, porque na altura ele tinha 1 ano,
portanto, não pagava o bilhete de avião, vai ao colo, não paga o alojamento, em termos de alimentação também é mais simples do que noutras idades. Acho que às vezes pessoas que ouvem isto vão pensar, mas ele com 1 ano e meio ou com 1 ano não se vai lembrar de nada, não há nada que fique, não é? Qual é o teu, tu que vives com esta pessoa pequenina contigo? Olha, acho que achas que ele se lembra de algumas coisas? É verdade que ele não se vai lembrar daquela paisagem maravilhosa que nós vimos ou daquela música que nós ouvimos, mas ainda hoje, e neste momento já passou quase 1 ano, ele volta e meia fala-nos em certas situações que já nem nós nos lembrávamos. Portanto, há coisas que ficaram lá e mais do que isso, eu acho, e eu quero acreditar que haverá alguma coisa na questão da tolerância à diferença, na tolerância ao outro, na multiculturalidade que há de ficar no subconsciente dele. Ou seja, ele pode não se lembrar das mesmas imagens que nós, mas alguma coisa nós teremos moldado na personalidade dele. Achas que é importante para a questão da integração dos valores? Sim. No crescimento, sim. não é? Sim. Não é tanto pelas memórias, é pelas vivências e pela forma de lidar com o outro. Com pessoas radicalmente diferentes, porque lá, as pessoas que nós encontramos na Europa, seja a nossa Europa mais leste da Europa, são radicalmente diferentes quando tu chegas a um país como a Tailândia ou o Vietnã, Malásia, ou quando depois vais um bocadinho mais para sul e passas pela Austrália, não é? Exatamente. E eu acho que isso, quero acreditar que isso está lá. Fica. E isso há de trazer certamente alguma coisa de bom daqui para a frente para ele. Tiveste em viagem durante quanto tempo? Nós, no total, tivemos 1 ano em viagem, mas volta e meia voltámos cá. Esta grande viagem que tu descreveste foi toda seguida. Depois tivemos um outro período em que voltámos cá e fizemos a Europa Central de autocaravana. E, por exemplo, é muito engraçado. Nós, às vezes, damos por ele, por exemplo, a andar de triciclo e dizer que vai fazer os serviços da autocaravana. Portanto, alguma coisa fica lá e não tenho dúvidas disso. E é muito pequenino ainda, não é? Lá está, não tem 4 anos sequer. Portanto, sim, acho que foi muito importante para ele, foi muito importante para nós, mas para ele eu acho que foi particularmente importante, apesar de ele não se lembrar de algumas coisas, não vai lembrar, também é verdade. Como é que se organiza uma viagem tão longa com uma criança? Assim, em 2, 3 dicas, como é que isto se gera? Olha, eu acho que primeiro temos que ter a noção que vamos estar confortáveis com aquilo, ou seja, nós não partimos daqui para uma grande viagem com o pequenino. Nós primeiro fizemos alguns testes aqui mais próximos, por exemplo, fizemos a Escócia, fizemos algumas ilhas dos Açores, percebemos como é que ele se comportava no avião e como é que nós reagíamos a isso, não é? Que também é importante, que estratégias é que poderíamos adotar ali, percebemos que aquilo corria muito bem, que ele ficava lindamente no avião, melhor até do que em casa, e depois começámos então e pensámos, ok, acho que estamos prontos para ir para uma grande viagem. Por exemplo, há algumas coisas simples que funcionam muito bem, e que no nosso caso funcionaram muito bem, o fazer um voo numa altura de sexta ou na noite, percebemos que era muito fácil para gerir a viagem, porque ele com maior tendência iria dormir no avião e, portanto, o voo seria tranquilo. Percebemos que levar uma caixinha com pequeninos jogos, 2 ou 3 peças de puzzle, uns livrinhos... Coisas diferentes. Umas toalhitas para limpar os assentos, tudo isso funcionava para depois os períodos em que ele estava acordado. Boa. E percebemos que nós íamos com 2 mochilas às costas, esse era o intuito da nossa viagem. Até porque o teu Instagram é o mundo em 2 mochilas. O mundo em 2 mochilas, mas que levar uma varinha mágica ia fazer toda a diferença. Porque ele essa nunca tinha ouvido. Porque ele tinha 1 ano e meio e havia uma coisa que nós íamos para o Sudeste Asiático, portanto, em termos de alimentação seria diferente. Mas eu queria garantir as sopas e as sopas não podiam falhar. Mas como é que tu passavas com uma varinha mágica no porão, na maior parte das vezes? E mandavam as malas para o porão, então? Porque isto não pode ir em cabine, não é? Não, mochilas. Acho que eu viajo muito de mochila, mas a mochila vai sempre comigo em cabine. Não. Então agora pensei, mochila com uma varinha mágica, como é que isto funciona? Mochila, tinhas mesmo que mandar para o porão. E pronto, depois o resto havia de se improvisar lá. Tentámos sempre que os alojamentos tivessem uma kitchenette, alguma coisa que desse para fazer ali 2 ou 3 refeições, e a coisa correu lindamente. Aliás, ele ficou doente quando cá chegou. Em viagem nós não ficámos doentes. Portanto, lá esteve sempre bem. Sempre bem, chegámos cá, pronto. Então, e falando aqui um bocadinho das questões de saúde, tu que fazes consulta na consulta do Viajante Online, não é? Portanto, fazes consulta connosco e fazes nomeadamente adultos, porque tu és de medicina interna e, portanto, estás mais focada aqui no grupo dos adultos. Sentes que as pessoas hoje em dia ainda desconhecem o quanto é importante ter uma consulta bem feita de aconselhamento antes de uma viagem, seja pequena, seja grande? Totalmente. Eu já tinha um bocadinho essa percepção e depois de começar a fazer a consulta ainda percebi mais isso.
E eu acho que o facto de nós também já temos, nós, pessoas que fazem esta consulta, também já temos passado por alguns dos sítios, conseguimos transmitir ao viajante não só algumas das coisas que vão encontrar quando lá chegarem e fazê-las perceber que, por exemplo, certas condições de saneamento básico, certas condições de higiene, que vão condicionar muito do risco que podem assumir naquela viagem. E as pessoas não têm muito bem, às vezes, esta perspectiva. Marcam uma viagem e depois logo se vê. Há muito desconhecimento, não é? Há muito desconhecimento daquilo que podem encontrar e que às vezes o fazer a consulta, antecipar certos riscos, é o suficiente para o risco ser reduzido na viagem, aquela ser a viagem da vida que criam, não é? Sim. E aquilo que eu sinto, que há muita... há a componente do desconhecimento, mas depois há muito aquela questão de não imaginam o que possa ser ficar doente num destes países. Eu, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que reside fora de Portugal, reside num país em África e que apanhou febre tifoide. Portanto, tem um nível também de exposição muito maior e, lá está, no dia-a-dia, depois acabou por contrair a doença e ficou internada há alguns dias. E quando eu via as stories dela naquele hospital, eu pensava, coitada, porque as pessoas lá está, acham que nada acontece e, felizmente, muitas vezes não acontece nada, não é? Mas quando acontece, o potencial para correr mal é tão grande, não é? E não é só de doença, é todo o acompanhamento que nós temos, os profissionais de saúde à nossa volta, as infraestruturas. Eu, por exemplo, lá está, eu vivi em Cabo Verde, numa fase em que era miúda e ok, que isto já foi há 20 anos, portanto agora já não é tão assim, apesar de ainda haver muita precariedade nos cuidados de saúde. Mas eu, por exemplo, contraí hepatite A lá, na minha infância. Eu estive à beira de ser transferida para cá. Um bocadinho por isso, porque as infraestruturas, muitas vezes nestes sítios, o suporte de cuidados de saúde não é o melhor e é importante que o viajante tenha isso em conta. Não porque vai deixar de viajar para aquele sítio, não é isso, mas antecipar estes riscos, ou seja, fazer vacinas cá que estejam indicadas, fazer determinadas profilaxias, pode ser o suficiente para aquela viagem correr lindamente, que é o que todos nós queremos, nós e o viajante, não é? Portanto, sem dúvida. Acho que é esse o grande objetivo aqui da consulta e é importante sensibilizar as pessoas para isto. Um dos nossos episódios que é com a Margarida, a Margarida que é pediatra também da nossa equipa, que também fez um estágio em Cabo Verde, ela dizia que, por exemplo, na Ilha do Sal, não tens uns cuidados de saúde estruturados e tens de, se houver alguma situação grave, tens que ir para outra ilha, tens que ser transferido para tratar das coisas. Não é? Sim, por exemplo, e o Sal, que tanta gente vai viajar para o Sal, não é? Os resorts. Sim, por exemplo, eu quando fiz lá o meu estágio, houve alturas em que não havia determinados reagentes de laboratório para fazer algumas análises que para nós são básicas. Ou, TAC, não é? Não há em todas as ilhas, não há em uma ou duas. Sim. Às vezes haveria. Portanto, estes recursos de saúde, nós não podemos dá-los como um dado adquirido no sítio para onde vamos. E a questão dos laboratórios é não havendo a variedade de análises que nós acá temos acesso. Claro. E não é só a questão da variedade, é a qualidade com que os exames são feitos, em termos das condições laboratoriais, não é? Pois tu não consegues interpretar os resultados que vêm, porque faltam-te dados, ou então as coisas não vêm não são feitas com muito rigor e tudo isto dificulta bastante. É que eu acho que os profissionais de saúde nestes sítios às vezes são verdadeiros heróis, eles fazem muito grande com tão pouco. E isso foi uma das coisas que marcou nesse estágio também. E quando fomos agora nesta grande viagem, também foi aqui uma das preocupações com o miúdo. Ou seja, eu queria ir para sítios, mas foi uma decisão nossa, ir sempre para sítios onde os cuidados de saúde fossem relativamente bons ou estivessem minimamente assegurados, porque, enfim, íamos com uma criança de 1 ano e meio, não é? E era aquela situação, portanto, isso foi sempre uma... Na tua prática do dia-a-dia, portanto, tu gostas muito da área de diabetes? Sim. É assim a tua praia? Sim. Não é? Que tipo de cuidados... Antes disso, hoje em dia qualquer pessoa pode viajar, não é? Sim. Desde que tenha alguns cuidados prévios, independentemente da doença, nós conseguimos sempre arranjar uma forma de contornar algumas dificuldades. Sim. Por exemplo, aqui no caso de um diabético, que temos os detalhes da alimentação, das hipoglicémias, das baixas de açúcar, às vezes as insulinas, tem um nível de dificuldade um bocadinho maior, não é? E eu acho que, ou seja, é importante as pessoas terem esta noção porque, repara, nós temos cada vez mais doenças crónicas, a diabetes, por exemplo, estás a falar de 1 milhão de portugueses com diabetes, portanto, tu tens muitos viajantes portadores de diabetes a viajar.
portanto, isto é uma coisa que é importante ser tida em mente, e não só numa consulta de viajante, mas o viajante que tem diabetes tem que ter aqui algumas noções de como gerir esta doença na sua viagem. Por exemplo, alimentação, autovigilância, portanto, fazer as picadinhas no dedo para ver como é que está a glicémia. Se faz insulina, como é que este viajante vai gerir insulina, não é? Porque uma coisa é, por exemplo, um viajante que faz Lisboa-Bangkok, ou seja, ele vai ter um dia mais curto de viagem. O facto de ser um dia mais curto, por si só, vai implicar, por exemplo, conforme o doente, obviamente, mas pode implicar uma redução das doses de insulina naquele dia de viagem. Em contrapartida, se aquele viajante vai fazer, por exemplo, Lisboa-Nova Iorque, ou seja, vai andar para o oeste, o dia vai ser maior. Pode ser preciso aumentar, por exemplo, as doses de insulina. Quase de certeza que ele vai precisar de maior aporte alimentar, energético. Há muita variável que as pessoas Há muitas variáveis que as pessoas não têm esta noção. Se recordam. Exatamente. E que isto muitas vezes vai condicionar depois o quão bem aquela viagem vai correr. Por exemplo, para um lado ou para o outro, este doente vai ter sempre que fazer mais autovigilância, ou seja, mais vezes a picadinha para perceber como é que está a glicémia. E estas pequeninas noções, coisas tão simples quanto fazem isto, fazem muita diferença. Sobretudo quando as pessoas estão a investir tanto das suas expectativas em ir de férias viagem, e juntam exatamente. dinheiro para conseguirem ter uma semana ou 15 dias perfeitamente descansados e depois, se calhar a consulta de viajante, aquilo não é necessário, é só para falarem da água e do gelo, aquilo não tem interesse. E depois de repente estás até podes estar num resort, que é um ambiente mais ou menos controlado, e a coisa então resvala. se tivermos um diabético, Exatamente. a coisa pode correr bastante mal. Sim, e é assim, por exemplo, aquele viajante que é diabético tem, por exemplo, ter a noção que se ele tiver uma diarreia, a probabilidade, por exemplo, de uma desidratação e depois descompensar a diabetes é maior, não é? Portanto, ou seja, há aqui algumas implicações que estes doentes deviam mesmo fazer. Que as pessoas no dia-a-dia não se recordam. Não se lembram, não é? e não valorizam. Sim. E, por exemplo, no caso da saúde cardiovascular, ficando a hipertensão, não é? Que também é assim super prevalente. 40% da população portuguesa tem hipertensão, portanto. Extremamente importante, porque faz parte das doenças silenciosas, instalação progressiva, nós não nos apercebemos e depois quando há consequências, às vezes já são consequências más, mas a hipertensão, no caso da saúde em viagem, tem coisas muito simples como estamos num ambiente muito quente, muito úmido, a tensão cai, as pessoas têm ali uma hipotensão por causa do calor, não é? Mas, por outro lado, por exemplo, se vão para um sítio com malária, hipertensão, problemas cardíacos, alterações a nível da função do coração, que já nos vão condicionar na escolha do antimalário. Portanto, isto tem mesmo implicações. Exatamente. E isso só mostra como a consulta do viajante, de uma forma geral, portanto, um viajante sem patologia crónica, é sempre individualizada, não é? Porque nós temos sempre que avaliar as estratégias para aquele viajante, naquele momento, para aquele país, portanto, são sempre coisas individualizadas. Quando falamos de um viajante que é portador de uma doença crónica, ainda mais, não é? Porque temos todas estas variáveis, mas depois temos, em cima disso, aquela doença crónica, faz determinada medicação. Há interação, não há? Escolha do antimalárico. Se o doente, por exemplo, tem uma arritmia, há aqui certos fármacos que eu não vou poder dar porque estão contraindicados, portanto, isto é sempre uma abordagem muito individualizada, muito personalizada. E eu acho que isto é tão importante porque, lá está, num ambiente pequeno, entre amigos, uma conversa de amigos no jantar em casa de alguém. Eu fui para o Quénia ou fui para Angola e fiz isto. E a outra pessoa, eu por acaso eu também vou, não sei o que, vou pedir ao médico de família para passar. Isto pode ter consequências extremamente graves, porque então nós temos medicação que tem que ser muito regulada, porque há pessoas que não a podem fazer. E tem que ser muito em função do perfil daquele viajante, não é? Isto não é a mesma receita para toda a gente, não é? E isto é importante que seja avaliado, por isso é que aquele viajante tem que ser visto como um todo. Claro. Não é? E não é só a questão das contraindicações, esta pessoa prefere, por exemplo, fazer todos os dias ou prefere fazer semanalmente? É alguém que está mais disponível se houver um efeito secundário, é uma coisa tolerável, até pode desvalorizar e relativizar, ou é alguém que é assim muito minhoquinhas e quer ir o mais tranquilo e menos preocupado possível. E depois mesmo a questão económica, que também pesa nisto, porque as medicações têm valores diferentes. E a experiência prévia que já teve com os antimaláricos, pode até já ter feito um deles, mas eu não tolerei. Ok, tudo bem, nós ajustamos aqui para outro plano e está tudo certo. Embora eu tenha esta percepção das muitas consultas que já fiz, e tu certamente também, que é quando nós falamos abertamente sobre as coisas,
com tempo, não é? E nós na consulta do Viajante Online temos muito tempo com as pessoas, a receptividade é melhor e não tem feedback frequente de que haja qualquer problema com qualquer tipo de medicação. É raro isto acontecer. As pessoas falaram sobre isso, foram alertadas, aprenderam estratégias para contornar algumas coisas e a sensação que me passa é que corre muito melhor. Também concordo. Lá está, são pequenas subtilezas das medicações e de algumas doenças que as pessoas têm que nós temos que gerir. A saúde mental aqui também é extremamente importante. Por exemplo, tem que ser nos avaliado. Imunodeprimidos, é a mesma questão. Nós temos determinadas vacinas, por exemplo, estou a pensar nas vacinas vivas, que estão contraindicadas em determinadas populações, não é? Explica só um bocadinho para quem nos está a ouvir este conceito dos imunodeprimidos, vamos falar de que tipo de doenças? São imunodeprimidos? São doentes em que o sistema imunitário não é tão efetivo. Por exemplo, alguém que tenha uma patologia autoimune e que faz um medicamento imunodepressor, portanto, que serve para baixar o sistema imunitário por causa daquela doença autoimune. Exemplos, por exemplo? Por exemplo, um lúpus que faz uma medicação biológica, que nós chamamos os biológicos. E esses doentes, por terem o sistema imunitário mais deprimido, podem ter uma contraindicação para fazer algumas vacinas vivas, como é, por exemplo, a famosa vacina da febre amarela, não é? Ou, por exemplo, um doente com um cancro que fez uma quimioterapia recentemente, por exemplo. Ou um doente portador de uma infecção VIH, em certos doentes, podem ter contraindicação para fazer estas vacinas. Portanto, isto tem que ser tudo avaliado. Que muitas vezes não é uma contraindicação absoluta. É temporária. Exatamente. Até aí nós conseguimos gerir, porque muitas vezes, fazendo ali uma gestão da medicação, isto sempre em articulação com o colega da reumatologia, claro, com a oncologia, nós conseguimos aqui perceber, ok, pode fazer se nós suspendermos temporariamente uma determinada coisa ou se fizer uma baixa da dosagem. Ou se, por exemplo, dizer, olha, se calhar agora não é o melhor timing, daqui a um mês, se calhar, já temos aqui mais margem para fazer isto. E isto também ser discutido com o viajante. Às vezes nós, por exemplo, agora estava-me a lembrar, não nos lembramos também, há certas vacinas, por exemplo, que estão contraindicadas em doentes que são alérgicos a determinadas coisas. Por exemplo, a proteína do ovo. Exatamente. Que não é propriamente incomum, não é? Estes viajantes não têm indicação para fazer determinadas vacinas. Ou, por exemplo, que também é bastante frequente e que também temos apanhados alguns, viajantes que têm intolerância à lactose, podem não tolerar tão bem determinadas vacinas e determinadas medicações. Exatamente, por causa dos vestimentos da medicação, não é? Tem que ser tudo visto. Tem que ser pesado e isto é uma abordagem individualizada e não há receitas iguais para dois viajantes. Não é chapa 5, que é aquilo que nós estamos sempre a tentar dizer, não é igual para toda a gente. Nós podemos ter um casal que vai na mesma viagem para o mesmo sítio e a uns vamos prescrever uma coisa e a outro vamos prescrever a outra. E porque são pessoas completamente distintas, são organismos diferentes. Com doenças diferentes, ou podem não ter doenças, mas são pessoas diferentes. E até lá está, a forma de estar, a forma como encaram a sua própria segurança individual, como querem viver a doença, a história prévia, tudo isto é importante. Eu, por vezes, tenho... há aqui uma população que tem sempre muito medo da questão das viagens, que também é da parte das doenças crónicas, que são os Crohns, as colites, esta parte da doença crónica gastrointestinal e que eu não queria dizer triste, mas de certa forma acaba por ser incomoda, porque sinto que às vezes estas pessoas pensam que não podem ir viajar ou que não podem ir para determinados países porque têm uma condição de saúde que impossibilita que a viagem venha a acontecer. E não é verdade. Não, isto é tão simples como nós discutirmos este risco, não é? Percebermos, lá está, a medicação que está a fazer ou que fez recentemente e gerirmos toda esta situação no sentido de otimizar as coisas para que essa viagem possa acontecer. Ou seja, nós temos que perceber se aquela doença está estável, se não está, que medicação faz, e estabilizando tudo isto, também aqui em conjunto com o médico assistente, obviamente, muitas vezes nós conseguimos que este viajante vá fazer esta viagem. As coisas têm que estar controladas, têm que ser antecipadas e preparadas. E por isso é que é importante nestes doentes também fazerem viagem com o tempo. Ou seja, porque isto não pode ser em 15 dias nós conseguimos resolver isto. Não. Viagem e consulta, querias a consulta. Fazer a consulta com tempo. A consulta tem que ser feita com tempo e tem que ser preparada para que todos estes riscos sejam antecipados e a viagem pode embora nós de véspera consigamos sempre fazer muito aconselhamento, porque há uma componente muito grande de aconselhamento
que às vezes as pessoas acham que é conversa, mas que não é. Sim. Como temos estado aqui a conversar as duas, isto tem muito de técnico. Agora, é possível fazer um técnico acessível de forma às pessoas compreenderem a informação que nós estamos a transmitir, o que não significa que não tenha muito valor e que não tenha muito conhecimento subjacente, não é? É um bocado adaptar aquilo que é o conhecimento científico de forma à pessoa que nos está a ouvir perceber e também encarar aquilo com leveza, porque é uma consulta que é suposto ser leve. Sim, nós queremos a consulta do viajante não é? é uma consulta que é... Nós sabemos que vocês vão de férias, queremos que tenham a melhor experiência possível. A ideia é essa, é tirar ao máximo os imprevistos que podem acontecer naquela Exatamente. viagem, para que aquela viagem seja a viagem. Capacitá-los ao máximo para que durante a viagem corra tudo bem e no caso não acontecer, já saberem, ok, falaram sobre isto é o que eu tenho que fazer nesta determinada situação, ou eu tenho que me lembrar que, por exemplo, no regresso, doenças que não se manifestam durante a viagem. Isto é um tema muito interessante, que é, as pessoas vão viajar e estão 1, 2 semanas de férias e corre tudo bem, e no regresso é que ficam doentes. E depois esquecem-se de mencionar a viagem. E não é só isso, e depois dizem, acabei de vir não sei de onde, não apanhei lá nada e agora é que eu estou doente. Não é bem assim, porque nós temos aquela janela de tempo entre a doença surgir, instalar e de começar a dar os sintomas, e portanto às vezes as pessoas já cá, malárias, por exemplo, não é assim o grande exemplo, mas também, por exemplo, parasitas gastrointestinais, diarreias que só aparecem mais tarde e que foram contraídas no destino, mas cá, é que vão dar sinal. Exatamente. Não é? Exatamente. E portanto as pessoas, se não forem alertadas em relação a isto, desvalorizam depois quando cá chegam, e o diagnóstico pode ser muito mais tardio também por causa disso, porque se as pessoas também tiverem esta noção, estão capacitadas para quando cá chegarem, ok, estou com febre, cheguei há 2 semanas, estou com febre, eu vou à urgência ou vou ao médico, mas digo que estive num país, por exemplo, com malária, mas digo que estive num país, porque me disseram isto na consulta e disseram que era importante alertar para isto, e isto também é importante, isto também faz parte da nossa abordagem, portanto não é só a viagem, mas também este pós-viagem. Sim, eu acho que nunca me vou esquecer de um episódio de um viajante que eu na altura fazia urgência hospitalar e ele chegou numa sexta-feira à noite e vinha do voo de Luanda, portanto ele tinha acabado de chegar do aeroporto e era residente lá e já tinha apanhado malária 2 vezes e apareceu com febre, só febre, ele não tinha mais nada, estava super bem, só tinha aquele sintoma. E eu disse, então, e acha que não pode ser malária? Disse, não, porque eu já tive malária 2 vezes e aconteceu isto e aconteceu aquilo, eu tive outros sintomas e eu desta vez eu tenho a certeza que não é malária. Ele disse-me isto. Eu disse, olha, pelo simples não vamos fazer a análise para ter a certeza. E era positivo, claro. Deu malária. Aquilo era tarde, era uma sexta-feira, já eram umas 11 da noite, tinha sido feita a avaliação de risco, ele tinha umas análises ainda bastante bem, uma pessoa que me parecia bastante diferenciada e, portanto, nós combinámos, olha, vai sair daqui, mas vai fazer a medicação e vai fazer isto certinho e qualquer coisa tem que voltar. Ele foi para casa, não iniciou a medicação nessa noite, eu voltei a estar de serviço 48 horas depois, na urgência também. E ele já estava internado. E ele apareceu, por acaso eu estava lá, eu digo que eu não reconheci aquela pessoa, porque ele começou a vomitar e quando começou a vomitar, no dia seguinte, toda a medicação que estava a fazer já não estava a fazer efeito e, portanto, ele teve um agravamento brutal, eu não queria usar este termo, mas é verdade, teve um agravamento muito, muito grande e este senhor acabou por ficar internado 10 dias e esteve complicado. E as pessoas às vezes não têm essa noção do quão rápida a evolução pode ser e como é importante não desvalorizar estas coisas em viagem e no pós-viagem, não é? E isto, lá está, é uma daquelas coisas que tem que ser falado e tem que ser discutido, porque as pessoas têm que saber isto para saber como gerir, como atuar nestas situações, não é? É uma doença que muitas vezes demora 7 dias, habitualmente, não é? Isto não é estanque, mas tipicamente demora 7 dias e, portanto, se a pessoa não refere ao médico que veio de um determinado país, isto pode ser desvalorizado. Ao lado. Nós já não temos este tipo de doenças cá. Muitas vezes, exatamente. Quais é que tu sentes no teu dia-a-dia, no aconselhamento que fazes na consulta, que ainda são as principais dúvidas das pessoas que te chegam? Há ali 2 ou 3 questões que... Olha, eu acho que ainda há muitos mitos em relação à malária, curiosamente, ainda a propósito da malária. Muitas vezes há aquele mito de, mas então vou fazer aqui a profilaxia da malária. Pois não sei, mas tem mesmo que ser. Tem mesmo que ser, quer dizer, se calhar é melhor até nem fazer, que é para saber que tenho malária. Não, o objetivo é
é mesmo esse. É evitar aquele quadro de malária, não é? Portanto, se um mosquito que está infectado pica, ao fazermos a profilaxia, estamos a reduzir substancialmente o risco de desenvolvermos uma malária, não é? O objetivo é mesmo esse e, particularmente, de evitarmos os quadros graves, não é? Claro. É esse o objetivo da medicação. Depois também há muito aquela coisa que é, não, mas eu já lá vivi, eu já tive malária 2 ou 3 vezes, portanto eu já não vou ter mais malária. Que também é um Também mito. é um mito, porque é assim, mesmo pessoas que vivam lá podem ter malária. É verdade que, muitas vezes, quanto mais episódios nós temos uma semi-imunidade, portanto, a probabilidade de termos quadros graves reduz. Mas isto é verdade para residentes, não quer dizer que não tenham uma malária grave, ponto número 1. Embora a nossa abordagem nos residentes seja completamente diferente, sim. porque lá está, é tudo diferente. É diferente. E, por exemplo, um residente esteve em Angola há 5 anos atrás e agora vai voltar, aquela semi-imunidade já não está lá, portanto. E também as pessoas não se acontece lembram muito, disto. que mas ela Mas há 10 viveu anos já tive a lá. malária. Exatamente, nós agora vamos só voltar, eu quando lá vivia não fazia nada, que é natural, Exatamente. portanto eu quando vivia não fazia antimaláricos, agora queria voltar só para visitar uns amigos, mas tenho que fazer outra vez. E as pessoas às vezes também não Importante. percebem isto. E é importante desmistificar isto e explicar porquê. Porque as pessoas depois quando percebem o porquê disto, aderem muito melhor à medicação. E o objetivo primeiro é protegê-los, não é? Sim, e passa evitar estas muito por desmistificar e por fornecer a informação o mais completa e o mais Atual possível, o não é? mais Porque estas coisas atual, também sim, da forma mais acessível, que é para também quem nos está a ouvir compreender porque é que isto pode ter implicações Sim. que são bastante sérias e que podem correr bastante mal. Exatamente. Não é? Obrigada por ter estado Obrigada. connosco. Foi super interessante porque foi aqui muito focado em questões que não são tão do viajante comum, mas que cada vez mais começam vez a mais ser frequentes. importantes, a questão das doenças crónicas. Não é? Como é que as pessoas podem marcar consulta contigo? Então, é fácil, é ir ao site consultadoviajanteonline.pt. Depois vão encontrar várias consultas diferentes que podem escolher. Temos várias, desde a consulta individual, consulta coletiva, consulta mais dirigida ali para os viajantes com diabetes, uma área que é muito querida. Ou com o tipo de doenças crónicas, Ou com não é? outras doenças Mas crónicas, uma consulta especial. Exatamente. Ou, por exemplo, aquelas consultas urgentes do viajante que já está em viagem. Portanto, encontram estas várias opções no site, é selecionar. E selecionar a Ana Corte Real. Podem escolher a mim. E escolher o horário que vos for mais conveniente, porque isto é por teleconsulta, portanto... E, portanto, a partir de escolher a casa, hora, exatamente. sem deslocações, sem tempo de espera, sem Exatamente. parquímetros, no sofá, não, Estaremos então às vezes por no lá. trabalho. Exato. Foi o nosso episódio hoje dedicado às doenças crónicas, nomeadamente aos viajantes que são portadores de doença crónica. Sigam-nos nas redes sociais, em Time Travel Podcast, no YouTube, no Spotify, nas plataformas que ainda não existem e que podem vir a existir. E não se esqueçam então de nos visitar em consultadoviajanteonline.pt para viagens seguras e tranquilas à distância de um clique. Boas viagens!